Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra que diz o seguinte: determine uma condição em x, y, z de modo que o vetor u, x, y, z, seja uma combinação linear dos vetores v1, 1, 2, menos 1 e v2, menos 1, 1, 2. Bem, nós já sabemos que combinação linear entre vetores é quando um vetor é gerado a partir desses outros dois. No nosso caso aqui, para que o vetor u seja uma combinação linear de v1 e v2, o vetor u deve ser tal que existem escalares a1 e a2, tais que a1 vezes v1 mais a2 vezes v2, então esses escalares a1 e v2 formam múltiplos de v1 e v2, tais que a soma desses múltiplos é igual ao vetor u, que pode ser representado, no nosso caso aqui que são só dois vetores, na forma da regra do paralelogramo. Lembra, se você pegar o vetor v1, o vetor v2 e o vetor u, e formar pela regra do paralelogramo um paralelogramo aqui, perceba que o vetor u é a soma de a1 v1, que é um múltiplo, um vetor um pouco maior que o vetor v1, mais a2v2, que é um múltiplo de v2, que vai gerar o vetor u. O vetor u ele é criado, ele é criado a partir dos vetores v1 e v2. Aí nós temos a nossa representação gráfica dessa propriedade, dessa definição de combinação linear entre vetores. O vetor u é a combinação linear de v1 e v2, se existirem a1 e a2, tais que a1 v1 mais a2v2 igual a u. É a partir dessa combinação linear que nós vamos determinar uma condição em x, y, z de modo que o vetor u seja uma combinação linear dos vetores v1 e v2. Perceba que a condição aqui é a seguinte: os vetores v1 e v2 eles formam o que nós chamamos de jazitura de um plano. Então nós temos um plano cuja inclinação depende dos vetores v1 e v2. E o vetor u deve ser tal, pela regra do paralelogramo, que ele está neste plano também. Então essa é a condição que nós vamos estabelecer. Condições entre x, y, z, de tal forma que o vetor x, y, z ele está no mesmo plano definido, na mesma jazitura definida pelos vetores v1 e v2. Montando a equaçãozinha, nós temos o seguinte, que o vetor u, lembra que o vetor u é o nosso vetor x, y, z, então nós temos aí que x, y, z, ele é igual a 1 vezes v1, que é o 1, 2, menos 1, mais A2, vezes V2, que é o menos 1, 1, 2. Então nós vamos trabalhar com essa expressão. Primeiro, produto de número escalar, produto de escalar por vetor. Então nós vamos ter aqui x, y, z, que vai ser igual a 1, 2 vezes A1 menos A1. Mais, que é a mesma coisa, A2 vezes menos 1 menos A2, A2 e 2 vezes A2. Então, fizemos um produto de escalar para vetor. Agora nós temos soma de vetores. Então, somar a primeira componente com a primeira componente, assim por diante. Então, o nosso x, y, z, ele vai ser igual a A1 menos A2, 2 vezes A1 mais A2, menos A1 mais 2 vezes A2. Lembra, a primeira componente com a primeira componente, A1 menos A2, 2A1 mais A2, menos A1 mais 2 vezes A2. E aí nós temos uma igualdade de vetores. Então esse vetor é igual a esse, se A1 menos A2 for igual a x, 2A1 mais A2 for igual a y, menos A1
mais 2 vezes A2 for igual a Z. Como as igualdades, né, as equações são simultâneas, nós temos aí um sistema de equações. E aí nós vamos trabalhar com esse sistema de equações, e nesse sistema de equações vamos achar uma condição em x, y, z, de modo que o vetor u seja uma combinação linear de V1 e V2. Para isso, esse sistema tem que ter solução. Só existe combinação linear se existirem A1 e A2 que satisfaçam aquela equação. E nós vamos usar, nesse caso, o escalonamento, ou seja, vamos transformar esse sistema de equações na sua forma de escada através de combinações lineares entre as linhas. Ou seja, pegando uma linha, né, sempre seguindo a ordem aí das colunas, né, o primeiro elemento aqui, o A1, zerando aqui embaixo. Depois eu passo para a segunda coluna, o A2 zerando aqui embaixo. E aí eu vou ter uma condição aqui, que essa última linha vai ser 0. E eu vou ter uma operação em x, y, z aqui igual a 0, que é a nossa condição. Vai definir, na verdade, o plano, né, cuja jazitura é o V1, V2. Como que eu faço isso? Fazendo combinações entre as linhas. As combinações vão ser escritas aqui. Olha, a primeira combinação que nós vamos fazer é a seguinte. Vamos pegar a linha 1, multiplicar por menos 2 e somar com a linha 2. Perceba que ao multiplicar a linha 1 por menos 2, aqui eu obtenho menos 2 vezes A1. Menos 2 vezes A1 mais 2 vezes A1, vai aparecer um 0 aqui. Falta um 0 aqui, mas é só somar direto, né? Fazer a linha 1 mais a linha 3. Eu vou substituir a linha 2 por essa combinação linear e a linha 3 por essa combinação linear. Como é que vai ficar o meu sistema? Meu sistema vai ficar com esse aspecto, ó. Eu vou ter aqui A1 menos A2 igual a x. Eu vou substituir a linha 2 por essa combinação. Vou multiplicar a linha 1 por menos 2 e vou somar com a linha 2. Menos 2A1 mais 2A1 menos 2 mais 2 é 0. Então apareceu um 0 aqui. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 2 mais 1 é 3. Então vou ter 3 vezes. Mais 3 vezes A2 aqui. Que é igual a menos 2x mais y. Menos 2x mais y. Bem, próxima combinação, linha 1 mais a linha 3. Somar as duas, essa mais essa. A1 menos A1 é 0. Então 0. Menos A2 mais 2 vezes A2, né? Menos 1A2 mais 2 é A2 mais A2. Que vai ser igual a linha 1 mais a linha 3, então x mais z. X mais z. E aí nós estamos fazendo a nossa combinação linear, né? Perceba que nós temos aqui, ó, com as nossas combinações lineares, nosso escalonamento está quase pronto. Falta aparecer um 0 nessa posição aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, para aparecer esse 0 nessa posição, vou fazer mais uma passagem. Perceba que é mais fácil, né? Mais fácil se eu tenho o elemento pivô cujo coeficiente é 1, que 1 vezes, né? Por exemplo, 1 vezes menos 2 vai dar o menos 2 que zero aqui. Aqui eu teria que dividir tudo por 3, né? Dividir tudo por menos 3, multiplicar por menos 1/3. Não é problema trabalhar com fração. Multiplica tudo por menos 1/3 e soma. Pode ser, nós podemos fazer isso. Mas nós temos como escapar disso, né? Perceba que eu posso alterar a ordem das linhas. Eu posso reescrever, né? Reescrever esse sistema da seguinte forma. A1 menos A2 igual a x. No lugar da linha 2, eu vou colocar a linha 3, que é 0 mais A2, que é igual a x vai z. E no lugar da linha 3, coloco a linha 2, que é 0
mais 3 vezes A2, que é igual a menos 2x mais y. Então perceba que eu estou alterando, né? Estou mudando aí, só para facilitar o meu escalonamento, que na hora de fazer o escalonamento, na hora de zerar aqui eu teria que multiplicar por menos 1/3, né? 3 vezes menos 1/3 é menos 1, então menos A2 mais A2 zera aqui. Ali não, ali eu multiplico por menos 3 vezes A2, menos 3A2 mais 3A2 zera aqui. É só uma questão de você ajustar, né? Ajustar as continhas, certo? Com isso, a combinação linear fica da seguinte forma. Eu vou substituir a linha 3, né? Usando agora esse elemento pivô. Vou substituir a linha 3 pela linha 2, multiplicada por menos 3 mais a linha 3. Perceba que eu vou trabalhar com a linha 2 agora. E nosso sistema vai ficar com a seguinte forma. A1 menos A2 é igual a x, 0 mais A2 é igual a x mais e. E agora a linha 3, né, que vai ser substituída pela linha 2 vezes menos 3, mais a linha 3. Então, linha 2 vezes menos 3. Então, 0 vezes menos 3 é 0, 0 com 0 é 0. A2 vezes menos 3 é menos 3A2, menos 3A2 mais 3A2 é 0. Então, 0 mais 0 é igual a... Agora vamos ter aqui menos 3. Menos 3x, menos 2x, menos 3x menos 2x, menos 5x. Menos 3e mais y. Então, mais y menos 3e. Perceba que aqui nós temos a condição, né? A condição que o exercício pede está aqui na última linha. Que na verdade aqui é 0 vezes A1 mais 0 vezes A2, qualquer que seja o valor de A1 e A2, o resultado é 0. Né? Então nós vamos ter que menos 5x mais y menos 3i igual a 0, né? É a condição em x, y, z, de tal forma que o vetor u, x, y, z seja uma combinação linear dos vetores v1 e v2. Perceba que aqui você tem como isolar uma letra, né? Perceba que o y, por exemplo, ele é igual a 5x mais 3i. Então nós temos uma condição aqui, olha. Que na verdade são só variações da equação do plano, né? Lembra que os vetores v1 e v2 definem um plano, né? E nós temos aqui a equação de um plano, cuja jazitura são os vetores v1 e v2. E essa relação entre x, y, z é necessária para que o vetor u, x, y, z seja uma combinação linear. Por exemplo, se eu escolho x igual a 1 e z igual a 1, o y tem que ser 8. Então o vetor 1, 8, 1 é uma combinação linear dos vetores v1 e v2. Existem A1 e A2 que, na regra do paralelogramo, geram o vetor 1, 8, 1, que é o vetor u. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe o like, é importante. Obrigado.